Shalom, shalom, graças a Deus. Shalom! Ó, quem veio participar do nosso devocional hoje. E ele trouxe algo especial aqui, ó. O livro que ele escreveu. Quando eu tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos aqui. Jesus andou sobre a água. E aqui eu tava falando pra ele que o capítulo 14 vai falar sobre isso. Ele, então eu posso participar, mãe. Tá aqui. Bom, antes de a gente começar essa leitura, o capítulo 14 do livro de Mateus, eu quero te convidar. Sempre é oração. A gente precisa pedir ajuda, né? O Espírito Santo é o único que pode nos ajudar a trazer revelação da palavra. Então eu peço que você incline sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no coração. Vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, eis-nos aqui, ensina-nos, Pai, a tua palavra. Declaramos, Senhor, rendidos, Senhor, a ti, Pai, nossa mente, nosso coração. Queremos ouvir somente a tua voz, Senhor, que a voz do inimigo se cale agora em nome de Jesus. Que possamos aprender mais de ti, Senhor, nos ensina, nos enche de sabedoria hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, então capítulo 14... sobre João Batista ser decapitado. Essa história é meio triste. Mas vamos lá. Capítulo 14. Triste? O primo de Jesus, um profeta, teve sua cabeça arrancada. Vamos lá, capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos, e por isso estão operando nele poderes milagrosos. Bom, Herodes, ele tinha mandado decapitar João Batista, né? Tetrarca, porque ele cuidava ali da Palestina, uma grande parte ali eram algumas cidades, por isso era tetrarca. E ele achava que Jesus era João Batista reencarnado, né? Imagina, e achava que Jesus operava milagres por conta disso. Ele tinha medo de fazer algum mal para João Batista, e ele meio que foi obrigado pelaquela história de Herodias, né? Sua filha Salomé, aquela dança toda, e agora ele está achando que meio que João Batista veio se vingar dele. E ele está totalmente errado, né? Jesus, o Messias, João Batista, o último profeta. Vamos lá. Versículo 3. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não é permitido viver com ela. E Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. E influenciada por sua mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei ficou muito aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem que a levou à sua mãe. E os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Gente, que história triste, terrível, né? Porque era tudo movido ao ódio, à vingança, à raiva. O que acontece aqui? João, Mas não sabia que a princesa tinha raiva dele. Morriam de raiva dele. Por quê? Porque ele falava a verdade sobre elas, né? Dizia assim: olha, você está em adultério, você está mentindo, você está em pecado. Então João falava a verdade mesmo na cara das pessoas, apontava o dedo e não estava nem aí para as consequências. Ele simplesmente falava a verdade. E ali tanto Herodes, Herodias, toda a família morriam de raiva dele porque ele ficava acusando, né, falando. E era verdade, ele estava em adultério, ele estava com a esposa do irmão, com a cunhada dele. Então ele estava fazendo coisas muito feias e João ia lá e falava mesmo. Então eles já tinham raiva de João, aí ele queria matar João, mas não sabia como. Pegou João, colocou preso. E aí depois que Herodias, né, no aniversário, Salomé foi lá, fez uma dança tão bonita que ele prometeu. A gente só viu isso 2 vezes na Bíblia. Ele diz assim: até a metade do meu reino eu te dou. Peça o que você quiser. E a menina, influenciada pela mãe, cuidado com as vozes que você ouve, porque a mãe tinha raiva e ódio de João. A única coisa que ela queria era ver João morto pelas coisas que ele falava dela, né, que eram reais, eram verdadeiras. E ali ela podia pedir o que ela quisesse. Ela pediu a cabeça de um homem num prato, numa bandeja. Ninguém quer isso, minha gente. É uma cena muito feia. Claro que ela não quer. Ela não queria isso, mas ela foi influenciada. Foi a má influência. Foi a péssima influência. A péssima influência da mãe sobre a menina. A menina podia pedir tantas coisas e pediu a cabeça de um cara, de um profeta. Foi terrível essa cena. Então, assim, foi terrível. João Batista foi decapitado, né? Foi diante dessa história. Jesus ficou muito triste, os discípulos também. Vamos seguir aqui para ver o que acontece. Também. Bom, seguindo aqui,
Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco e, em particular, para um lugar deserto. Jesus estava triste, ele queria ficar sozinho, ele queria chorar. De repente, a morte de João Batista. João era seu primo. Ele queria passar por aquilo, mas ele nem tinha condições. Sabe por quê? Porque uma multidão seguia ele, porque uma multidão de pessoas enfermas querendo ser curadas, de pessoas possessas precisando que fosse expulso os demônios dela, de pessoas que precisavam de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, eu e você, às vezes a gente não tem nem tempo para isso, para choramingar, para fazer mimimi da nossa vida, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Eu tenho, às vezes. Tem o quê? Um tempinho pra chorar. É importante a gente chorar, é importante a gente ficar de luto, mas não pode continuar nisso, né? A gente não pode continuar, porque a Bíblia diz que o choro vem o choro vem à noite e a alegria vem pela manhã. Então você pode chorar uma noite inteira, você pode ficar de luto o tempo que precisar, mas não pode permanecer. De repente pode ficar um dia, uma semana, um mês, não passe disso. Um ano? Em nome de Jesus, não passe de um mês, não passe um ano triste, com o coração contrito, deprimido por causa do que quer que tenha acontecido, a perda de um ente querido que dói muito, sabe? A perda de algo que te custou muito. Não continue assim, em nome de Jesus. Então Jesus, ele se retirou sim, ele se retirou, ele queria ir para um lugar deserto, mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha só, a compaixão que eu e você precisamos ter, né? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoados por comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Eita prova, né? Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. E disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Aqui a gente está vendo, né, sobre a primeira multiplicação dos pães. Você já conhecia, Guigui, essa história? Vamos finalizar ela. Em seguida deu os discípulos e este a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E eu diria que teriam ali umas 15 a 20 mil pessoas, né? Mas existem crianças e homens. Exatamente, eram 5.000 homens. E onde tem homens, de repente tem esposas, tem filhos. E filhos não é 1, 2, não. São 3, 4, 5. Então deveriam ter ali uma média de 15.000 a 20.000 pessoas. E teve a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho isso incrível. Mas tem algo aqui, né, que a gente deve pegar, que Jesus, ele organizou o negócio, né? As pessoas sentaram de 50 em 50 ali. Você sabia disso, Guigui, que foram dessa forma? Na verdade, não. Eles se organizaram ali no campo, ficaram as pessoas... Jesus agradeceu, levantou aos céus, mas foi na mão dos discípulos que teve a multiplicação. Foi quando os discípulos começaram a passar, foi que começou a multiplicar. Então, Jesus faz milagres sim, mas é através da minha vida e da sua vida que isso acontece. Bom, vamos seguir, finalizar esse capítulo 14, que é Jesus anda sobre as águas, e é por isso que Guigui está aqui, o livro dele. Mostra um pouquinho do seu livro, Guigui. Aqui, ó, Jesus andou pela água. Guigui tinha 4 anos, ele começou a contar, ele viu isso na Rede Kids, e ele começou a contar essa história de uma forma tão grande, que todo mundo que ouvia amava essa história. E aí a professora dele decidiu. Aqui, ó, como eu tinha 4 anos, não tinha muita criatividade e fiz os braços de Jesus na cabeça. Então ele foi desenhando e ele contava a história e a professora ia escrevendo. E ele fez o vídeo dessa forma, ó. Era uma vez um homem chamado Jesus que fez muitas obras, né? Então aqui foi da forma que ele acabou misturando algumas histórias, mas da forma que ele entendeu. Um dia ele chamou os homens para passear de barco. Aí veio uma grande tempestade e os amigos de Jesus estavam com medo. Olha aqui, a grande tempestade, ele desenhou aqui o barco. Lembre você que ele tinha 4 anos. Aqui Jesus. Jesus veio salvar seus amigos andando pela água, mas seus amigos pensaram que era um fantasma. Então Jesus gritou: sou eu, Jesus! E aqui, ó, Jesus chamou seu amigo e quando ele veio, ó,
Aí aqui o barco, né? Pedro, Jesus, a água, a tempestade. Uma onda bem grande pegou ele. Na verdade, ele estava afundando porque ficou com medo. E também, hoje em dia, eu vi no filme que Jesus, quando salvou Pedro, falou: homem de boca fé, por que duvidou? De pouca fé, né? A onda bem grande veio e pegou ele, mas Jesus o salvou. Então essa história pra mim é linda, é incrível, é o melhor livro que eu vi na vida. E aqui tem as minhas inscrições. Então aqui Guigui tinha 4 anos, é o melhor livro da vida. E aqui é baseado justamente no que ele ouviu aqui. Jesus anda sobre as águas, né? Ele misturou um pouco da história, vamos ver aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Você viu que Jesus queria ficar sozinho, né, para chorar ali, para sofrer. Ele tinha sentimentos, ele era homem como a gente, né? Gente, que era pra orar. Gente como a gente, ele queria ficar sozinho por causa da morte do seu primo João. Aqui ele subiu. Normalmente quando Jesus subia ao monte, ele queria orar, queria ficar sozinho, queria ser confortado ali pelo Pai, por Deus, né? E foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu naquele momento, né? Tinha muita gente para ser curado, teve a multiplicação dos pães e peixes, mas aqui ele foi. Ele subiu para orar, ficou ali sozinho, depois ele ia encontrar o pessoal, já estava aqui, ó. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram... E no filme, sabe o que aconteceu? Pedro estava molhado a parte que ele afundou. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus subiu no barco, eu vi que a sandália dele nem molhou. Então aqui ele disse, né? Quando Jesus... Eles gritaram... Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém, glória a Deus. Eu amo essa história, né? De Jesus andou sobre as águas, sobre Pedro ter todo esse negócio de, tá bom, Pedro desafiou, né? Se não é um fantasma, se é Jesus, me chama aí que eu quero andar também sobre as águas. E eu vou te dizer uma coisa, todos os discípulos estavam naquela situação, estavam também com medo, só que só Pedro experimentou o sobrenatural de andar sobre as águas. Pedro também saiu molhado, né? Porque ele duvidou no momento ali e começou a afundar. Mas Jesus nem tinha a sandália molhada na parte do pé. Mas Pedro foi o único que se lançou, foi o único que viveu a experiência, né? Que viveu aquele milagre de andar sobre as águas. Então que eu e você a gente possa se lançar como Pedro, né? Se lançar de cabeça na obra de Deus e viver grandes milagres e prodígios. Amém?